Você já saiu de um culto se sentindo pior do que quando entrou? Cheio de cobrança, cheio de culpa, de condenação, de medo por algo que você fez de errado? E o motivo desse peso todo foi a pregação que você ouviu, onde o pregador dizia estar dizendo a verdade. A religião te ensinou que falar a verdade de Deus é apontar o pecado, é lembrar as pessoas do juízo, é deixá-las com medo do futuro. Mas hoje eu vou te mostrar na palavra que isso não é a verdade de Deus, é o oposto dela. E compreender isso vai mudar completamente a forma que você ouve toda a pregação a partir de hoje. Pega o seu café, pega a sua Bíblia, porque aqui a esteira para, porque descansamos na obra consumada. Seja bem-vindo ao devocional Café e Graça. E se você já saiu de algum lugar, alguma reunião evangélica, se sentindo mais pesado do que livre, achando que aquilo era a verdade de Deus para você, esse café é para você. E para nós compreendermos essa revelação, eu quero começar lendo com você um texto fantástico da palavra de Deus, mas que passa batido para muitas pessoas. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. É fantástico porque ele diz que Deus falou desde a antiguidade, Deus se relacionou com o homem de várias formas, de várias maneiras, por meio dos profetas. Mas agora, não é que Deus mudou, Deus não mudou, mas a forma dele se relacionar mudou. O texto diz que nesses últimos tempos, Deus decidiu falar de um jeito específico, através do seu filho. E essa expressão aqui, nesses últimos tempos, é muito importante você compreender onde começa. Onde começa os últimos dias, os últimos tempos? Começam a partir da cruz de Jesus. Desde a cruz de Jesus, desde a obra consumada, desde a descida do Espírito Santo, nós temos então o início desse período que a Bíblia diz, que a Bíblia chama de os últimos tempos, os últimos dias. Isso significa que o texto está mostrando para nós é que se eu quero saber com certeza qual é a verdade de Deus, qual é a vontade de Deus para mim neste tempo, depois da cruz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir atrás de um profeta? Eu tenho que ouvir qualquer pregação? Eu tenho que engolir qualquer interpretação? Não. Se eu quero compreender a verdade de Deus e a vontade de Deus para mim neste tempo, depois da cruz, eu preciso ir até Jesus. Jesus é a revelação da vontade de Deus para nós. E no versículo 3 ele fala isso, né? Ele diz: Ele, Jesus, é o resplendor, a imagem da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus é a revelação, a expressão exata de quem Deus é. Não é uma revelação parcial. Não é uma revelação passada, uma expressão passada. Não. Jesus é a expressão exata de quem Deus é, da verdade de Deus, da vontade de Deus para nós. Então, se eu quero compreender a verdade de Deus, a vontade de Deus, eu preciso olhar para o seu filho. E aqui em João, o apóstolo João vai trazer para nós uma imagem do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? No capítulo 1, no versículo 14, olha o que o apóstolo diz.
e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João está dizendo que aquilo que estava oculto, a palavra de Deus, se revelou. E a palavra se fez carne e habitou no meio dos homens. E ao olhar para essa palavra, o Filho era revelado. O Filho de Deus, o unigênito do Pai. Ele é a encarnação da palavra. E essa palavra era cheia de quê? De graça e verdade. Graça e verdade. As duas coisas juntas. Que maravilhoso isso, né? A graça e a verdade andam juntas, no mesmo corpo, na mesma pessoa, Jesus. Agora, olha o que o texto continua dizendo aqui no versículo 16, ainda falando sobre Jesus. Ele diz: e da sua glória e da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Uau! Ele está dizendo que Jesus, o Filho de Deus, é a encarnação da vontade, da verdade, da palavra de Deus. Jesus era cheio de graça e de verdade. E aí ele faz agora um paralelo com a lei, que era o que os judeus conheciam como a verdade de Deus, como a revelação de Deus. Para o judeu, os 613 mandamentos são a revelação de quem Deus é. Mas agora o apóstolo João está dizendo que Deus se encarnou em Cristo Jesus. E Jesus é a expressão exata, a revelação de Deus para nós. E essa revelação, essa pessoa chamada Jesus, o Filho de Deus, é cheio de graça e de verdade. E aí ele faz esse paralelo, né? Que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio através de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa, preste atenção nisso. Segundo João, aquele que viu Jesus, que conviveu com Jesus, a verdade de Deus está do lado da lei ou do lado da graça? Preste atenção. Jesus é a revelação de quem Deus é. A verdade que Jesus pregava está do lado da lei ou está do lado da graça? Do lado da graça. A graça e a verdade vieram através de Jesus. E aqui está uma outra chave para você compreender. Preste atenção nesse detalhe. Se a verdade veio com a graça, então a verdade não estava com a lei. A lei, ela aponta para a verdade, mas ela não é a verdade. A lei aponta para Jesus, porque Jesus é a verdade. E Jesus é cheio de graça. Então a graça é a verdade de Deus para nós. Aleluia! Entenda isso, meu irmão. Toda vez que alguém sobe num púlpito para falar, para pregar, e a sua pregação é cheia de regras, de condenação, de tradição, gerando medo do futuro, gerando acusação na vida das pessoas, e ele diz que essa é a verdade de Deus, irmão, isso é mentira. A graça de Deus é a verdade. O que as pessoas pregam dizendo ser a verdade, na verdade é a lei vestida com a roupa da verdade. Mas não é a verdade. A religião adora fazer isso. Ela adora condenar as pessoas. E
Ao condenar as pessoas, eles fazem isso em nome da verdade, mas não é a verdade, meu irmão. A verdade de Deus não é para te condenar. A verdade de Deus é para revelar a obra consumada. Aleluia! Você consegue compreender isso? Escreve aqui nos comentários, escreve isso aí, diga: a graça é a verdade. A graça é a verdade. Tem muita gente por aí que prega um moralismo em nome da verdade. Né, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que jejuar mais, que você tem que se santificar mais, que você tem que fazer sacrifícios, porque essas coisas é que vão determinar a sua fé e o seu amor por Deus. Meu irmão, isso não é a verdade. A nossa fé não é baseada naquilo que fazemos. A nossa fé é baseada naquilo que Cristo fez. Tem muito cristão que tem uma fé genuína, verdadeira, mas baseada na coisa errada. Baseada naquilo que ele faz e não naquilo que Cristo fez por elas. Jejuar é importante, santidade é importante, todas essas coisas são importantes, mas são ferramentas. Não são o alvo, não são o alicerce para nós, não são o alicerce da nossa fé, nem do nosso relacionamento com Deus. Sabe, quando eu entendo que a voz de Deus para este tempo, ela ecoa através da obra consumada. Então eu começo a perceber que, na verdade, o que eu ouço nos púlpitos é uma mentira transvestida de verdade. É religiosidade, mas não é a verdade. É tradição, mas não é a verdade. São princípios bíblicos, são versículos bíblicos, mas não é a verdade. De fato, Deus falou por meio da lei. Deus falou por meio dos profetas. Mas agora, nesses últimos tempos, Ele fala por meio do seu Filho. Ah, querido, que você possa compreender isso hoje. Se você quer ter uma fé forte, se você quer viver uma vida extraordinária, você precisa plantar a sua fé no solo da graça. Porque o solo da graça é a verdade. Pense sobre isso. Quando você vê um vídeo, um conteúdo falando sobre Deus, pense, é a lei querendo parecer a verdade ou é a graça revelando a verdade da obra consumada? Se você fizer isso, você vai perceber que poucos são aqueles que pregam a verdade de Deus. Se uma mensagem te deixa com medo do futuro, com peso no seu passado e com a sensação de que você nunca é bom o suficiente, isso não é o Evangelho. O que você acabou de ouvir é uma religião com uma roupa nova. Mude a sua mente, mude a sua perspectiva. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer conhecer a verdade de Deus, ouça a obra consumada. Mergulhe na revelação da graça de Deus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós recebemos hoje a revelação de que a verdade que nos liberta é a graça do Senhor. Não é a condenação e nem o peso da lei. Que essa verdade possa ser consolidada no nosso coração hoje. Eu oro, Senhor, por cada pessoa que está cansada, abatida, por causa do peso da religiosidade. Pessoas que ouviram tanta condenação, tanto peso nesse final de semana e que se sentem fracas. Mas eu declaro, Senhor, que a verdade da Tua graça os encontre e que o descanso da fé possa reinar sobre esses corações. Em nome de Jesus, repita comigo. Diga: eu não vou mais confundir condenação com verdade. A verdade que eu recebo é cheia de graça. A minha fé não é fundamentada no que eu faço, mas somente
em Cristo Jesus. Aleluia! Que essa revelação seja o filtro de tudo que você ouvir daqui para frente. Em nome de Jesus, que a obra consumada seja a verdade revelada a você. Amém? Me conta aqui nos comentários, você já passou por essa experiência de ouvir uma pregação, de estar num ambiente e ficar pesado, se sentindo culpado, se culpando e acreditando que aquilo era a verdade de Deus para você, achando que aquilo era Deus falando com você? Já passou por isso? Escreve aqui nos comentários, coloca aqui, quero ler a sua história, quero compreender. Eu já passei muito por isso, meu Deus. Mas quando você compreende a revelação da graça, você consegue perceber a verdade e você consegue perceber também a lei querendo ser a verdade. Mas a lei não é a verdade de Deus para nós nesse tempo. A graça é a verdade de Deus para nós. Amém? Quero ler os seus comentários depois aí e vou responder você, tá bom? Agora que nós compreendemos onde mora a verdade, a pergunta que surge é: como que a gente faz para essa verdade crescer em nós até que a nossa fé se fortaleça? Como que a graça nos leva a ter uma fé capaz de mover montanhas? É sobre isso que eu quero mostrar para você amanhã, como desenvolver a sua fé. Te vejo aqui amanhã, eu tenho certeza que isso vai ativar a sua fé de uma forma sobrenatural, tá bom? Se esse café te abençoou, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre essa mensagem, que precisa se libertar dessa mentira religiosa transvestida de verdade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e amanhã eu te vejo aqui para mais um Café e Graça. Deus abençoe.